Em um mundo onde o endividamento dos países atinge níveis alarmantes, as maiores economias globais enfrentam desafios que podem moldar o futuro econômico global. Os riscos são altos e as consequências imprevisíveis. Condenado é uma palavra forte. Sim. Mas vamos dizer, como todo economista, como todo cara que estuda economia fala, olha, estamos num cenário desafiador. Enquanto as políticas fiscais se tornam cada vez mais difíceis de manejar, a sustentabilidade das finanças públicas parece estar em um ponto crítico. Como essas economias podem escapar desse ciclo vicioso de endividamento crescente? Você vê que a gente sempre fala, olha, você está falando de déficit fiscal, dívida pública, isso é só no Brasil? Não, mas estamos falando do mundo inteiro. A maior parte, que nem que nós falamos o quê? Portugal, Itália, Grécia, Espanha, França, zona do euro. Qual será o caminho para garantir um futuro econômico estável diante de tamanhos desafios? E como os investidores devem se preparar para esse cenário? Dumas, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer mais uma vez falar contigo. Prazer é meu, Paula. Dumas, para a gente entender um pouco mais deste cenário como um todo, acho que para a gente entender o presente também é preciso olhar um pouco para o passado. Como que é a história das políticas fiscais e monetárias, por exemplo, de Estados Unidos e China, elas podem de alguma forma ajudar a gente a entender os desafios atuais que essas economias estão enfrentando? Veja, depois que eu escrevi o livro, etc., de crises econômicas, uma coisa que a gente acaba percebendo é o seguinte: não quero dizer que nós vamos entrar em crise, não é isso. Mas toda vez que você tem uma intempérie, de certa maneira, ou até mesmo uma crise, o Banco Central, para aliviar os efeitos colaterais dessa crise, ele acaba plantando a semente de uma próxima bolha que vai acabar numa próxima crise. Por que eu quero dizer que não é numa crise? Por exemplo, o que aconteceu nos anos 2000? Nos anos 2000, o Greenspan jogou a taxa de juros lá embaixo, etc. Veio a bolha da internet. Veio a bolha da internet e estourou. Olha que estourou, Ben Bernanke jogou a taxa de juros lá para baixo, começaram a fazer recompra de ações. E aí veio a pandemia. Não quer dizer que o Banco Central fez nada a ver com a pandemia, não é isso. Veio a pandemia, o Banco Central jogou a taxa de juros lá embaixo. Só que a hora que jogou a taxa de juros lá embaixo, a pandemia não deixou de ser um choque de oferta. Todo mundo fala, você não tem que se virar ou se meter no choque de oferta. Isso, como eu sempre digo, já deveria estar nas catacumbas da teoria econômica. Por quê? Preço tem que ter um relacionamento, um Tinder, tem que ter um match. Demanda e oferta. Se você está com choque de oferta, é porque a oferta caiu. Se isso não for temporário, eu preciso reduzir a demanda. A mesma coisa quando aconteceu o choque de oferta e o preço ainda não estava subindo, porque estava no meio de uma guerra, no meio da pandemia, os bancos centrais fizeram uma política fiscal expansionista. Agora, quer dizer, agora não, um pouquinho para trás, nós colhemos os louros dessa benesse do Banco Central, agora tem que pagar a conta. Ou seja, o déficit fiscal aumentou em vários países, a dívida pública subiu em vários países e a inflação subiu. Então, os bancos centrais, lembre-se de Jerome Powell, como ele falava lá em 2022. A inflação é transitória, até que deixou de ser transitória, ele começou a puxar a taxa de juros, bateu 5,25 a 5,5. Então, com medo agora que acha recessão. Para mim, acho um exagero. Principalmente nessa última releitura, melhorou o PIB dos Estados Unidos, o payroll, etc. Ou seja, você não parece que Estados Unidos vai entrar no hard land. Mas está diminuindo o ímpeto da economia. Puxa vida, mas é isso que ele queria. A hora que você faz uma política monetária contracionista, justamente é derrubar a demanda. Não é para se assustar. Só que uma política monetária é aquilo que a gente sempre fala. Quando você pisa no freio, o carro vai parar daqui 9, 12 meses. Então estava na hora de enfraquecer para que não batesse no preço. Então nós estamos no momento, Paula, que estamos consertando a casa do eventual exagero que fizemos pós-pandemia e também isso é uma coisa conjuntural. E veio também, por causa da pandemia e a guerra da Ucrânia, Hamas, etc., tem uma coisa estrutural, que muita gente fala desglobalização. Eu não gosto de falar desglobalização. Eu digo que é uma reformatação da globalização.
Ou seja, quando todo mundo comprava de um país só, ninguém está falando mal da China, está falando que você não pode depender de um país só. Você parou de fazer offshore, começou a fazer um pouco em casa, começou a fazer o nearshore. Veja o benefício do México. Se bem que depois que a Cláudia entrou, o peso mexicano deu uma depreciada. Ao invés de também fazer nearshore e onshore, eu vou fazer friendshore. Ou seja, vou fazer aquele com quem eu gosto. Veja o que aconteceu com a Angela Merkel. Ela falou, não, vamos fazer o Nord Stream 2, que é o gasoduto que liga a Ucrânia, etc., com a Alemanha, com a Europa. Só que você não podia depender. Então, veja, mudou, houve uma reformatação da globalização. E isso torna a inflação mais pegajosa, porque eu estou profanando as vantagens comparativas. Como assim? Veja, eu não posso confiar simplesmente num país mais barato do mundo. Por quê? Porque é um país só, não estou falando mal bem de ninguém. Eu preciso diversificar meus fornecedores, mesmo que os meus fornecedores agora diversificados não sejam os mais baratos. E aí você pega na estilo de administração de estoque japonês. Acabou o just in time. Aquele que pensa, não, vou fazer minha administração de estoque just in time, você fala, cara, você é louco? Pode ter uma pandemia, pode ter possível unrest, que nem aconteceu 8 de janeiro, as coisas podem parar, pode ter os houthis no Mar Vermelho, isso pode atrasar a tua entrega, você não pode confiar no just in time. Quando você passa a deixar de confiar no just in time, tua administração de estoque fica mais custosa. Então, a inflação caiu, entramos num processo recessivo na pandemia, fizemos políticas fiscais expansionistas e afrouxamento monetário, voltou a economia, passamos a pagar o preço, subimos a taxa de juros, estamos baixando a taxa de juros, mas ela não volta mais, não por motivos conjunturais, por motivos estruturais, como era lá nos anos 2000, Paulo. Você trouxe muitos pontos importantes, elementos que a gente pode se aprofundar, mas acho que pegando esse gancho, a gente não volta mais como nos anos 2000. A dívida global atingindo, né, de uma forma geral, recordes, esses custos de empréstimo subindo. Estamos, então, condenados a conviver com esses juros altos por mais tempo. O quanto isso, de fato, poderia impactar essa sustentabilidade fiscal das nações? Veja, condenado é uma palavra forte. Sim. Mas vamos dizer, como todo economista, como todo cara que estuda economia fala, olha, estamos num cenário desafiador. Porque dívida você rola. Então, se você pegar Portugal, Itália, Grécia, Espanha, França, você vai ver que a dívida pública já passou de 100%. Dos Estados Unidos está mais ou menos 99% e 100%, e a projeção que em 10 anos esteja 120%. Mas por que você está preocupado com isso? Veja, a gente nunca ficou tão preocupado com um país desenvolvido, mesmo sendo Grécia, com uma dívida pública tão alta. O problema agora é o custo de carregamento dessa dívida. Se você pegar a equação da dinâmica da dívida pública, se o custo de carregamento real for maior que o crescimento econômico e eu continuar tendo déficit primário, então minha dívida pública só sobe. Se ela sobe, eu peço mais juro. Eu peço mais juro, piora a dinâmica. Piora a dinâmica, eu peço mais juro e ela continua subindo. Mas por que ela subiu? Primeiro, porque eu tive que o governo teve que se jogar na economia, fazer um impulso keynesiano, que é por causa da pandemia, e outra também por causa da guerra. Quando você teve o problema da guerra, quer dizer, ainda estamos tendo, né? Da guerra da Rússia e da Ucrânia, o preço do gás explodiu. Quando o preço do gás explodiu, vários países da Europa dependem de gás para energia elétrica e vários países deram subsídio para as famílias e isso aumentou a dívida pública. Então você pega a curva de juros dos países europeus, você vê que ela sai de menos meio, foi para 4, 5, 6%. Então quando você fala, qual é o problema de você ter uma dívida de 120? Qual é o custo de carregamento? Zero! Eu vou crescer mais que zero. Então você está numa dinâmica, um ciclo virtuoso. Agora não, eu estou com 4, 5, 6. Então é importante entender isso, que muita gente também, trazendo um pouco para o Brasil, muita gente confunde. Mas tem aquele país que tem mais dívida. Sim, mas o custo de carregamento é bem menor do que o meu. E outra, eu estou em déficit primário. Então, por exemplo, Estados Unidos é um problema? Sim, ele é um problema. Ele está com uma dívida de 99%, 31, 32 trilhões de dólares. Projetamos, como eu te falei, mais ou menos 120%. Só que, dado que nós paramos, e todo mundo já está parando de fazer offshore,
comprar de um país só, de novo, ou China, ou Vietnã, ou Índia, mas estamos diversificando, a inflação fica mais pegajosa. Não quero dizer que não vão baixar os juros. Vão baixar, mas, como dizia o Jerome Powell, ir para zero, isso acabou. Ir para 0,25, que nem agora está no Japão, etc., bateu no Japão, ir para zero, como era nos anos 2000, acabou. Então, a dinâmica da dívida pública ao redor do mundo tende a ser perniciosa, porque o custo de carregamento, desde os anos 2000, nunca esteve tão alto. E isso não ajuda mercado emergente e nem economia. Porque se a curva de juros sobe, o que acontece? Investimento não consegue crescer e o consumo, não estou querendo dizer que vai cair, estou querendo dizer que toda aquela pujança que você esperava dos anos 2000, ela não vejo. Dumas, você falou até de China, né? Inclusive, a gente até estava agora há pouco falando um pouco mais do crescimento, até te perguntei da estagnação. A China, a gente vê hoje as perspectivas de crescimento melhores, ok, do que outros países emergentes, como o Brasil, mas muito longe do que já registrou antes de pandemia. E apesar, né, desse crescimento ali, ela tem enfrentado, de fato, essa transição econômica muito delicada também do endividamento. A gente tem uma mudança comportamental de um consumo menor dentro da própria China. Mas eu queria entender um pouco da tua leitura. Quais são os riscos, por exemplo, de uma crise fiscal na China? E se isso acontecer, se isso vier a acontecer, quais impactos poderíamos nós aqui do Brasil sofrer? Eu não vejo crise fiscal na China pelo seguinte: a conta capital do balanço de pagamentos é praticamente fechada. Então, por exemplo, no final das contas, você não tem para onde ir o teu dinheiro vai dormir num banco. E esse banco pode botar muito bem para comprar um título público a taxa de juro que o governo do Partido Comunista Chinês quer. É uma ditadura. Conta capital é fechada. Então, você não pode ter olha, vou fugir, vou para o teu país, como aconteceu com Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia em 1997 e 98. Que, inclusive, por causa da crise asiática, a China falou, cara, eu não vou abrir a conta capital, porque olha o que aconteceu com esses países. E eu sofro do mesmo capitalismo de compadres. Então, vamos deixar minha conta capital fechada para não ter nenhum problema, mas não quer dizer que vai ser sem custo. Quando o Xi Jinping entrou no poder, em 2012, chegando lá em 2020, ele ainda tinha um pensamento pró-Hu Jintao, o Wen Jiabao, que era antes de Xi Jinping. A economia chinesa é instável, descoordenada e desbalanceada. Precisamos aumentar o consumo. Conforme o tempo foi passando, ele começou a ter uma visão mais socialista, não comunista, mas socialista moderna, um capitalismo de Estado partidário. Um exemplo disso era que, dado que a população não pode investir fora, e existe na China uma coisa chamada repressão financeira, a taxa de juros é subsidiada justamente para ajudar a produção, o chinês encontra lugar para investir aonde? No mercado imobiliário e na Bolsa de Valores. Tanto é verdade que a conta capital é fechada, é só você pegar a mesma ação que é negociada na Bolsa de Shanghai e Shenzhen, comparar com a Bolsa de Hong Kong. Você vê que de vez em quando elas são transacionadas a premium ou a discount. Puxa vida, então vende uma e compra na outra. Não, você não pode. E Xi Jinping, em 2020, lá no auge da pandemia, falou, olha, casa não é para você especular, casa é para morar. Como nós já falamos várias vezes. Ele soltou as 3 linhas vermelhas para as incorporadoras. Qual foi essas linhas vermelhas? Primeira, o caixa das incorporadoras tem que ser maior do que a dívida de curto prazo. A Evergrande e a Covent Garden começaram a vender e vendo que o Xi Jinping estava dando um enxugamento, vamos dizer assim, um enxugue na especulação de ativos imobiliários, a população ficou receosa em comprar casa. O preço caiu, eu postergo a compra da casa mais ainda, o preço cai mais ainda. Poxa, então ele fez a bolha estourar, não foi o mercado. Ele fez a bolha estourar, só que a hora que a bolha estourou, ele deve ter pensado ou aconteceu o quê? 30% dos investimentos da China iam para ativos imobiliários. Como é que eu vou continuar crescendo agora se o consumo ainda não tomou lugar? Sim. O consumo continua sendo 38% do PIB.
É o país mais desbalanceado do mundo. O chinês consome muito, mas ele produz muito. O que os bancos fizeram por orientação do Partido Comunista Chinês? Já que eu não posso, e nem devo, e nem quero mais emprestar para ativos imobiliários, etc., ou empresas construtoras, vou emprestar para a indústria. Que indústria? Carros elétricos, bateria, painel solar. Então você explodiu de empréstimo para esses segmentos industriais, só que eu não tenho consumo. O que eu faço? Explode de vender para o mundo inteiro. Veja o que a gente tem de carros chineses elétricos aqui. Então isso deve suscitar, ou seja, foi uma maneira do governo chinês falar, eu preciso garantir o crescimento. Poxa, mas não dá para você se virar e ajustar? Não dá, porque no ajuste, eu não sou uma democracia. Num ajuste, eu posso deixar meu PIB cair, por exemplo, como aconteceu na Argentina. Só que se meu PIB cair, suscita tensão social. Tensão social, lembre-se o que aconteceu em junho de 1989. Não quero passar o tanque na rua, então não posso dar ao luxo de ter uma queda no PIB. Então eu vou produzir, gero sobrecapacidade e exporto isso para o mundo inteiro. O mundo inteiro vendo isso daí, provavelmente está se tornando mais protecionista. Eu ia tocar nesse mais ponto. Protecionista, mais inflação. Eu ia tocar nesse ponto justamente porque muitos dos produtos têm subsídios, a gente vê alguns setores, né, até mesmo como minério, enfim, siderurgia, você falou dos carros elétricos, e a gente já viu, inclusive, Estados Unidos fazendo denúncias de dumping ali da China, especificamente nessa competição. E aí a gente volta, talvez, para essa questão ali mais do protecionismo e de volta, porque, por um lado, a China estaria exportando essa deflação, mas os países ficando fechados, eles permanecem ali com a sua inflacionados. Inflacionados. E outra, a tendência é piorar. A tendência é piorar, porque eu não vejo ainda uma saída para a China. Falou, olha, vamos crescer sem sobreinvestimentos em capacidade, estou falando a mesma coisa, né? Em capacidade excedente. Então, por exemplo, eles estão querendo vender o máximo possível porque sabe que conforme o tempo vai passar, o protecionismo está crescendo enormemente. Veja o que você tem de carro chinês, veja o painel solar, veja as baterias. E a questão dos semicondutores? E a questão dos semicondutores? Semicondutores pega mais Taiwan. Mas temos aí uma guerra fria, vamos dizer, entre China e Estados Unidos. Não dá para dizer se Taiwan vai ser invadido ou não. Se ela não vai ser... Vamos trabalhar com fatos. A história de Taiwan, todo mundo já conhece, era dos chineses, perderam para os japoneses perderam em 1945, Mao Tse-tung ganhou a Revolução Comunista, Chiang Kai-shek foi para Taiwan, montou a República da China. Desde 1842, Hong Kong, por causa da Guerra do Ópio, era dos ingleses, voltou a ser dos chineses em 1997, mas achava que ia ficar livre até 2045. Xi Jinping falou não, 2012 teve a Revolução dos Guarda-Chuvas, pegaram Hong Kong e agora Hong Kong é praticamente China. E o Xi Jinping falou que quer o Exército de Libertação do Povo pronto em 2027. Ora, pronto para quê? Para que você quer o Exército de Libertação do Povo pronto? Por que você visitou, não sei quem visitou quem, o Putin ou visitou o Xi Jinping nas Olimpíadas de Inverno, não sei onde foi, etc. Mas veja, foi praticamente uma semana, 2 semanas antes da Rússia invadir a Ucrânia. Então, para mim, a China tinha o interesse de invadir Taiwan se a Rússia tivesse tido sucesso na invasão da Ucrânia. Porque na cabeça do Putin, agora estou conjecturando, não sei se é isso, pelo amor de Deus, eu não tenho telefone e falo, Putin, você pensou nisso? Mas ele deve ter pensado, olha, eu invadi a Crimeia, o Ocidente não reclamou muito, vou pegar a Ucrânia. Xi Jinping deve ter pensado, cara, se você pegou a Ucrânia e ninguém reclamou, Taiwan, ninguém tem nada a ver com isso. E outra, pouquíssimos países no mundo, leia-se, Paraguai, por isso que a gente não faz um acordo de livre comércio Mercosul com a China, Paraguai considera Taiwan um país independente, os Estados Unidos considera
Taiwan parte da China, ela falou, cara, se os Estados Unidos consideram Taiwan parte da China, se eu fizer ou tentar fazer como eu fiz com Hong Kong, eu acho que não vai ter problema. Mas ele viu o que aconteceu com o Grupo Wagner, que depois, por incrível que pareça, explodiu um avião da Embraer no ar, lá na Rússia, do Grupo Wagner, viu como o Ocidente respondeu, saiu até capa da Economist uma vez, a China sendo representada por um dragão, oferecendo Taiwan, e ela falando assim, não, por enquanto não. Então está no radar. Aí alguém ouve e fala, não, mas eu discordo, eu concordo, eu discordo, eu concordo. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas se eu fosse empresário e trabalhasse com informação artificial, inteligência artificial, tecnologia da informação, semicondutor, eu teria uma outra alternativa de comprar semicondutor que não fosse de Taiwan, meu Deus. Não, mas não vai acontecer. Tá bom, mas para que eu sou pago? Para analisar o pior cenário. Se eu analisar só o melhor cenário, eu sempre falo, então para que você serve? Se Deus quiser vai dar tudo certo, para que você serve? Eu quero que você... Tá, e se der errado? Não vai dar. Não, você está torcendo. E se der? Eu estou te dando todos os calls que o Xi Jinping falou. Por exemplo, o Ocidente ele tem uma mania de torcer. Eu lembro disso. 2021, começo de 2022, 150 mil soldados em volta da Ucrânia. Será que a Rússia vai invadir a Ucrânia? O que vocês acham que eles estão fazendo? Mas será que tem um interesse de Taiwan ser invadida? O que você acha? Será que os Estados Unidos interviria? Ele ia entrar numa terceira guerra? Provavelmente não. Então, mas aí eu vou colocar sanção. Tudo bem, como acontece na Rússia, os países da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, etc., todos estão importando da União Europeia, olha só, e exportando para a Rússia. Se você pegar o gráfico, você vê que a importação da União Europeia sobe e a exportação para a Rússia desses países sobe, ou seja, até os próprios países europeus estão tergiversando as sanções. E isso a China está olhando. Aquilo lá que a gente falava, que eu inclusive falava, gente, a Rússia vai ter uma crise cambial, uma crise corporativa, não está tendo, está todo mundo tergiversando essa sanção. A gente esperava algum furo nessa sanção, mas é a Armênia, é a Ásia Central, é a Turquia, é a China, todo mundo transacionando, Brasil, todo mundo transacionando com a Rússia e pasme, a Rússia cresceu no segundo trimestre de 2024, 4,9% em termos anuais. Quer dizer, essa sanção, a China está de olho nisso. Ah, mas eu acho que não vai acontecer. Eu sei, mas como analista, eu preciso que a gente fala, entrar numa sala de guerra, war room, e falar, gente, o que pode dar errado? E se der errado? A gente compra equipamento tecnológico, a gente compra máquinas e equipamentos que usam semicondutores de Taiwan. Será que não seria bom eu diversificar esse fornecedor? Vou pagar para ver? E outra, você desenvolver um novo fornecedor demora 2 a 3 anos. Aí fica a pergunta, o que você está esperando? Ah, mas não vai acontecer. Se não acontecer, pelo menos você diversificou, não ficou na mão de um só. Agora, ficar na mão de um país só, Taiwan, quer dizer, de novo, é um país só, né? Taiwan e China, né? Que ninguém nos ouça. Ô, Dumas, tem vários pontos aqui ainda para a gente continuar na nossa conversa, mas a gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o Mercado and Beyond, continue com a gente. Voltamos em instantes. O Mercado and Beyond está de volta. Estamos conversando com Roberto Dumas. Dumas, muitos insights interessantes no bloco anterior, mas só aquele ponto, né, no qual você trouxe ali no final em relação a mensurar, entrar numa sala e avaliar os riscos. Muitas vezes a gente vê o mercado reagindo, ora com alguns exageros, como até você citou ali em relação, recentemente a gente viu ali uma grande preocupação de uma recessão na economia norte-americana, quando o Japão ali fez uma subida de juros e a gente viu uma reação muito imediata de um pessimismo e depois de uma recuperação também muito rápida. E
também vimos, né? E muitas vezes a gente vê reações exageradas também de otimismo, até mesmo em relação à questão de fiscal. A gente está falando muito aqui do endividamento. Eu queria entender, né, na sua leitura, nesses pontos muito bem que você colocou. A gente ainda tem guerra da Rússia acontecendo, a gente tem tensões ali no Estreito de Hormuz, a gente tem várias outras questões ainda acontecendo ali junto com Palestina e Israel. O mercado, ele está leniente a estes riscos, na sua visão? Ou, de fato, a gente meio que se acostumou, desde a pandemia, a conviver com esses riscos vindo e indo ali a todo momento? Eu penso que vários modelos econométricos ainda não estão levando em consideração o que está acontecendo com a geopolítica. De novo, mas geopolítica não é economia. Não estou dizendo se é economia ou não é economia. Eu quero saber como é que eu vou precificar alguma coisa. Eu quero saber aquela coisa que o meu amigo fala, faz preço. Faz preço, cara, então eu preciso colocar. Muita gente que eu chego fala, vem cá, você está fazendo equity research? Tô. O que você está fazendo? Essa empresa. Tá bom. Você sabe de onde ela compra componente? Não sei. Como é que você não perguntou? Você sabe quanto vai custar para trazer um negócio daqui para lá? Se ela vai passar pelo Mar Vermelho? Se ela vai passar pelo Estreito de Malaca, que está tendo todo o problema lá no Mar da China? Se ela vai passar por Estreito de Hormuz? Você está sabendo que tem pirata lá? Como é que faz a administração de estoque da tua empresa? É just in time? Não perguntei. Como é que você não pergunta uma coisa dessas? Então você vê a análise, não estou falando que é todo mundo, as pessoas, e nem estou falando com quem eu conversei, seria uma amostra representativa da população. Sim. Mas me assusta ver como a gente olha para o nosso umbiguinho, como eu vejo o analista de helicóptero. O EBITDA subiu, o EBITDA caiu, o PIB dos Estados Unidos foi melhor do que eu esperava, o payroll foi abaixo do que eu esperava. Para um pouco. Veja o mapa mundi. Veja o que está acontecendo com o Hamas. Por exemplo, se a gente falar de Israel, Hamas, o que acontece? No meu pouco entendimento, pelo amor de Deus, Hamas, Hezbollah, tudo isso tem um nome. Tudo por trás tem o Irã. Se o Irã não for combatido, dificilmente o Hamas vai ser combatido. Porque é aquela coisa, follow the money. Quem é que dá o dinheiro? É o Irã que dá o dinheiro. Então, se não for combater o Irã, dificilmente essa guerra acaba. Principalmente que você corta uma serpente, outra nasce, etc. Guerra da Rússia e da Ucrânia. Como é que vai fazer? Cara, eu já peguei Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Donbás e a parte de Odessa. Agora chegou o momento, no passado e até agora, que Zelensky resolveu atacar a Rússia. Quer dizer, você vai atacar a Rússia com o quê? Só com drone? Você não vai derrubar a Rússia com drone. Você precisa ter uma invasão de terra. Mas invasão de terra não pode. Eu também não posso usar armamento dos Estados Unidos. Cara, então você está gastando dinheiro, com perdão da palavra, lógico, você está sendo invadido e você quer mais atacar, vai melhorar o moral da tropa, mas você não vai derrubar a Rússia assim. Você está gastando dinheiro e o Ocidente está mais preocupado agora com o Oriente Médio e com a China. Estão esquecendo um pouco a Ucrânia. E se você esquecer a Ucrânia, olha só, será que todo mundo olha isso? Se você esquecer a Ucrânia, fala, olha, eu peguei a Ucrânia. Entra um eventual presidente que fala, olha, tudo bem, eu acho que perdemos a Ucrânia, ou vamos, que nem muita gente fala, precisa dividir um pouquinho para chegar na paz. Não, precisa dividir um pouquinho o quê, cara, paz? Como o cara me invadiu, eu dou metade para ter paz? Não tem conversa. Mas se por acaso você pegou a Ucrânia, por que eu não vou beliscar a Lituânia? Lituânia tem 2,5 milhões de habitantes. Vamos supor que o presidente lá na frente, sei lá quem for, não liga para a OTAN. Veja, a Lituânia tem 2,5 milhões, é o país báltico. Lituânia, Letônia e Estônia foi por causa do Tratado Molotov-Ribbentrop, quando foi feita a Segunda Guerra Mundial. Você começa a fazer a grande Rússia. E aí, você já olhou isso para o preço do petróleo? Você já olhou como que o Ocidente pode se comportar? E eu vou para onde? Eu vou para ouro? Eu vou para euro? Eu queria ver um relatório analisando isso. Eu não vejo.
analisando esses aspectos geoeconômicos, se é que a gente pode dizer. Talvez tenha, pelo amor de Deus, sempre coloco aqui, falo, talvez tenha, você está desinformado. Talvez tenha, mas olha, a gente gosta de usar muito do e se, e se, e se. Faz uma tabela, e se eu buscar o país báltico? Não acho que a Rússia vai se meter com a Polônia é muito grande, mas eu vou beliscar a Lituânia. Trump falava em 2018, 2016, eu nunca entraria numa guerra para ajudar Montenegro. Montenegro é desse tamanho. Eu não vou entrar numa terceira guerra mundial para ajudar Montenegro. Então Putin poderia estar pensando, e Lituânia, você entraria numa terceira guerra mundial? A Lituânia, os lituanos estão se preparando. É só você ver na televisão. Aquela informação, quando passa no jornal, ela passa batido. Você não está vendo que os lituanos estão treinando por uma eventual invasão do Putin? Não sei se é eventual, mas eles têm receio da invasão e provavelmente, posso estar enganado, mas 90% de quem analisa nem passa pela cabeça. Não estou falando que vai acontecer, não tenho bola de cristal, mas e se? E se acontecer? E se ele levar toda Donbás e Odessa? E se o Ocidente parar de mandar dinheiro para a Ucrânia e a Ucrânia capitular? Putin vai parar? Provavelmente ele vai querer pegar mais alguma coisa. Eu vou buscar a Geórgia, vou buscar a Moldova. Começo a beliscar daqui e dali. Se o Ocidente está preocupado com a China, ótimo, olha para a China e fica olhando para lá. Então, para os Estados Unidos, top priority é China, não é Rússia. Só que você fala, poxa, mas a Rússia é preço do petróleo, é preço do grão, é preço do fertilizante. Olha a inflação batendo aí. Isso não está nos modelos econométricos. Eu preciso colocar isso daí. Olha, coloca como uma variável dummy. Invasão de Lituânia, como é que pode acontecer? Vamos pensar. Falando aqui bem duro. Vamos pensar. Então eu preciso ter, às 6 horas da tarde, falar, vamos ficar louco? Vamos pensar em coisas absurdas, que nem tão absurdas. O que é a reunião? E se Taiwan for invadida? E se Putin resolver beliscar outra coisa? O que acontece com o petróleo? O que acontece com o fertilizante? O que acontece com a inflação? O que acontece com a curva de juros? A gente está vivendo consequências desse, talvez, e se lá de trás ali, que acabaram acontecendo. Não só a pandemia, mas como você muito bem pontuou. Pandemia não dá para pensar, não dava para imaginar. Exato, mas todas essas questões geopolíticas, inclusive esses pontos do próprio Putin dando sinais que iria invadir a Ucrânia, enfim, e muitas vezes não foi feito preço em relação a isso. E a consequência é o que a gente está falando exatamente desde aqui do começo, né? Dos impactos inflacionários, dos juros mais altos, do endividamento, e acho que talvez um dos pontos daqui que a gente começou a nossa conversa, falando muito sobre esses endividamentos das economias, tanto Estados Unidos, China, enfim, né, e todas as economias ali da Europa, ponto disso também veio por conta destes fatores. Agora, eu só queria trazer para o Brasil, porque assim, tirando essa questão mais geopolítica, né, mas aqui no Brasil a gente discute muito também a questão do fiscal, e nós somos agora um dos países mais endividados da América Latina, inclusive passamos o endividamento quando fala ali em relação à proporção ali, até mesmo quando se compara com o percentual de Argentina. Quais as consequências disso, né? Antes de consequências, eu quero entender quais fatores que nos levaram de fato a isso e quais as consequências que esse endividamento, que esse fiscal pode trazer para a gente, tanto para o crescimento econômico, mas também para a nossa estabilidade financeira. Veja, grande, não tem jeito. Por exemplo, quando acabou não, né? Mas depois que abandonamos a âncora cambial, 1999, janeiro de 99, nós fizemos o tripé macroeconômico. Quer dizer, nós não, uma turma lá, né? Superávit primário, câmbio flutuante e meta da inflação. Agora a gente tem um tripé manco. Cadê o superávit fiscal? Ou seja, voltamos num aspecto, superávit primário, voltamos num aspecto absurdo de que gasto é vida. A gente sabe que gasto é vida, mas isso é fluxo de caixa, sai caixa, pelo amor de Deus. Isso é abusar da inteligência. É pessoas, como é que eu posso dizer de uma forma delicada, imunes ao aprendizado.
não querem aprender ou estão jogando para a plateia. Veja, se você gasta demais, não tem como. Existe o que a gente sempre fala no economês, o efeito deslocamento. Você gasta demais, olha, não tem nada a ver com o presidente do Banco Central isso daqui, é curva de juros. Você gasta demais, aumenta a arrecadação. Poxa, mas a minha arrecadação já subiu quase 9% em termos reais. Bom, vamos tentar subir mais. Não está dando, minha despesa está subindo mais. Imprime moeda. Não, graças a Deus a gente não faz isso, não pode fazer. Pelo menos não base monetária, não posso fazer. Bom, então vou pedir dinheiro de quem tem. Quem tem? Setor privado. Setor privado, você me empresta dinheiro? Veja, aí não é nem questão de governo, é questão de Estado. 1980 a 1994, quantas vezes nós falamos aqui na BMC? A inflação foi de 12 trilhões percentuais. Meu pai, eu lembro, comprou uma letra do Tesouro Nacional pré-fixada. Você acha que eu ganhei 12 trilhões percentuais? Não, então isso foi um calote. Tivemos calote da dívida externa. Não é esse o problema agora. Em 1982, demos calote em 1987, tivemos o problema do Plano Collor. Ou seja, eu não sou Estados Unidos, eu não sou Japão, eu tenho um risco. A hora que você fala que vai gastar e continua falando que não entende que gasto é vida, isso não é gasto, é investimento, pelo amor de Deus. O cara, um vestibulando de finanças, sabe que isso é saída de caixa. Se é saída de caixa, é saída de caixa. Se você está gastando demais, eu preciso pedir dinheiro emprestado, e você fica bravo quando você pede de mim, eu peço mais juros. Olha a curva de juros. Então, por exemplo, se você pegar a curva de juros do começo do ano de 2024 e lá para frente, você vai ver que a curva de juros, ela deslocou paralelamente. É o arcabouço fiscal que você fez e antes de começar mudou. Você me assusta, sobe juro. Sobe juro, o que acontece? A economia vai crescer, mas ela vai crescer com impulso keynesiano, que o meu querido amigo Van Dijk sempre fala, com impulso keynesiano. Só que a conta vai vir. Vai chegar uma hora, por exemplo, consumo sobe, investimento não sobe concomitantemente. Você pega as atas do Banco Central, várias delas falam, o hiato do produto está fechando, inflação de serviço está pegando. Por quê? Porque o desemprego está caindo. Ah, mas você, pelo amor de Deus, Dumas, você não quer que o desemprego caia? Eu quero, só que como a gente sempre fala aqui, o desemprego tem muita gente não qualificada. E salário é pelo custo unitário do trabalho. E como eu não consigo passar para bens, porque aí você vai importar, eu passo para serviço. Então, a gente fala, leiam a ata do Banco Central. Ah, mas é o Campos Neto, era o Campos Neto. Gente, são 9 que vão votar. E é importante deixar claro que eu já peguei muita gente na internet falando, mas o Campos Neto tem o voto de Minerva. Não é ele, o voto dele não vale mais do que os outros. Do presidente do Banco Central não vale mais, vale igual. Então veja como está votando. Então a gente precisa ler, mas a gente precisa ler essas coisas. E eu vejo muita gente falando, mas eu não quero ler, debruçar, entender. Então veja, o fiscal no Brasil atrapalha o monetário. E não precisa ir muito louco. Eu estou fechando o hiato do produto, o governo quer gastar mais, está molhando a pia, o Banco Central botando pano. Eu vou precisar de mais pano. Então, no final das contas, uma turbina quer ir, a outra turbina está abrindo o revés. Vai chegar uma hora que você vai crescer mesmo. O impulso fiscal deve diminuir daqui para frente. Eu vou gastar mais. Se você gastar mais, eu vou pedir mais juro. Quem é você? Rentista da... Gente, não é rentista, é empresa que põe o caixa dela num fundo de investimento. É o meu dinheiro da CLT, num fundo de garantia. É meu dinheiro do seguro de vida, do seguro da minha filha, do seguro do meu carro, do INSS, no fundo de investimento, no fundo de renda fixa. Tudo isso compra título público. Mas é lógico que a gente gosta de queimar a cabeça. Os vendedores de miçanga gostam de ficar queimando a cabeça de presidente do Banco Central, mas isso você fica chateado. Você fala, eu achava que ia melhorar um pouquinho a compreensão. Não é questão de ideologia, é questão de contabilidade. É questão de, você faz isso na tua casa? Você trata assim
quando você vai pedir dinheiro, não vou nem falar de banco, você fala banco, todo mundo... Quando você vai pedir dinheiro para o teu vizinho, você bota o dedo na cara dele e fala, você é um absurdo, você cobra taxa de juros muito cara, eu estou querendo patar o dinheiro para a saúde do meu filho e da minha filha, para a educação, então eu vou gastar e quero que você me empreste, não cobre mais. Eu bato a porta na tua cara. Aonde tem ideologia? O mercado é a mesma coisa, você está me assustando. Então, esse tripé macroeconômico de duas pernas não está legal, não está bom. Ah, mas eu cresço. Gente, sempre quando você sempre quando você toma uma taça de Prosecco, como eu digo, você sente bem, você sente livre, você sente sexy, mas cuidado para não ficar bêbado. Esse é o problema. Nós estamos chegando no momento onde vai acabar isso daí. A taxa de juros está subindo, é o chamado efeito deslocamento. Desloca o setor privado para financiar o setor público. Onde está a ideologia? Quando alguém fala, não, você tem que gastar o quanto você quiser. Tá, e quem vai te pagar? Vou imprimir moeda. Puxa, virei argentino então. Dumas, a gente vai chegando na nossa reta final, mas eu ainda quero entrar um pouco aqui, até mesmo entender um pouco da tua experiência. Eu sei que você morou na China, né? Inclusive, a gente estava aqui falando um pouco de China, sobre os estímulos que o governo acaba fazendo bastante por lá. E aqui, de fato, você também mora no Brasil e a gente trazendo talvez essa comparação às faltas de estímulos, muitas vezes também, dos governos, não vou falar exatamente só esse, mas dos governos como em geral, até porque a gente teve agora uma reforma tributária aprovada, depois de 3 décadas praticamente de discussão. Temos ali uma reforma previdenciária que foi meio capenga, talvez vamos precisar, talvez não, a gente vai precisar em breve voltar a discutir este tema, fazer talvez ali uma comparação entre esses dois mundos e que você compartilhasse de fato também um pouco da tua experiência na China, né? O quanto você conseguiu ver de fato esses estímulos ali no dia a dia. Veja, eu quando eu morei na China era, como a gente pode dizer, não vou dizer que não é uma época de ouro que não fica bem, mas era Hu Jintao, não era Xi Jinping. Então, os estrangeiros tinham mais liberdade para trabalhar. As empresas, por exemplo, hoje, praticamente 60% das empresas privadas na China, você tem membros do partido dentro do conselho. Por isso que falam capitalismo de Estado partidário. Mas não era assim naquela época? Não era assim. Não era assim. Eu trabalhava lá, não tinha problema. E a China sempre ofereceu subsídio. Por exemplo, como assim? Olha, o salário sempre crescia, como a gente sempre fala, salário não é o que importa na economia. Eu tenho que ajustar pela produtividade. O salário subia, só que a produtividade do trabalhador chinês subia mais do que o salário. Então era um achatamento do CUT, do custo unitário do trabalho. Ele manipula o câmbio, faz a repressão financeira, deixa a taxa de juros baixa, subsidiada, vou embora. Não vai, lembra que nós falamos, conta capital fechada, tendo o chamado, em português, a melhor maneira, uso capião da terra, que quando Deng Xiaoping entrou no poder, ele deu terra para quem morava na zona rural. E os governantes das províncias, eles compram essa terra a um preço intrínseco da agricultura, não ao preço de mercado. Obriga para o cara vender. Para quê? Porque eu quero trazer planta manufatureira para a minha província. Porque quanto mais o PIB da minha província sobe, mais próximo eu estou do Politburo do Partido Comunista Chinês. Então olha como eu estou tirando dinheiro da população. Deprecio o câmbio, represo a taxa de juros, tiro terra, não respeito o meio ambiente e subsidio a energia. Aí fala, o chinês é competente. Claro, olha o que você está fazendo. Vamos fazer igual. Não, lá é ditadura. Contanto que você cresça, tá bom. Então, por isso que falo, olha, nós estamos equilibrando aqui, mas é uma ditadura. A gente não pode falar, puxa, então a ditadura seria melhor? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Democracia não é fácil, mas a pior das democracias é preferível do que a melhor das ditaduras. Que, aliás, eu tenho exemplos na minha família, onde eu pegava, meu pai me contou, depois de... Ô Roberto, o que é comunista? Eu me chamava de Roberto. Eu falei, como assim? Não, porque veio uma vez um cara lá, não vou falar, falando que eu era comunista, que se eu falasse alguma coisa... Meu pai era motorista de caminhão.
Se falar alguma coisa, ele vai me prender. O que é isso daí? Eu falei, nada, pai, deixa pra lá. Então você vê, você tem bandidagem de qualquer lado, é complicado. Ou seja, se você tem uma ditadura de esquerda, de direita, não é bom. Nem de direita e nem de esquerda. Falar que o de direita vai ser bacana, não vai. Eu vivi. Meu pai não tinha a mínima ideia, eu que era comunista, motorista, capitalista. Chegou e falou, você é comunista, se você não me der tanto dinheiro, eu te prendo. Ele se escondeu debaixo da mesinha, coitado. Foi me contar depois de 75 anos. Mas no Brasil, veja, graças a Deus, tirando as suas reticências, vivemos numa democracia. É claro que é um presidencialismo de coalição. Eu preciso acertar. Seria muito melhor ser um parlamentarismo, vamos dizer assim. Mas esse é o nosso trabalho, sabe, Paula? De tentar passar um pouco da nossa experiência. Eu que já, eu ia falar ter o cabelo branco, mentira, não tenho nem cabelo. Eu que já não tenho cabelo, já tive essa experiência e estudei, mas vamos pensar assim, falar, não estudei. Eu tive essa experiência, gente, vamos pensar, olha o que a gente está querendo para o nosso Brasil. A gente não pede mais educação fundamental, a gente quer que o cara entre na universidade, só que eu estou formando praticamente semi-analfabeto. A gente sabe que está formando semi-analfabeto. Quando a gente fala, vamos privatizar, olha a briga que sai para privatizar uma empresa de saneamento. Cara, você quer realmente mais 10 anos ficar no esgoto? É isso? Mas olha o exemplo da energia elétrica. Pelo amor de Deus. Isso é problema de concessão. Você faz um contrato de concessão. Se eu tiver apagão por 3 horas e mais de 2 semanas, perdeu a concessão. Se você não me der a universalização em 5, 10 anos, perdeu a concessão. Vou dar mais 5 anos para o governo. Cara, você já está aí há 40 anos e não fez. Não vai fazer mais 5 anos. Só que a hora que você fala uma coisa dessa, você arranja briga. Você fala, não, mas é do povo. Tá bom, então vamos ficar no esgoto. Como é que eu vou competir com um coreano se a minha criança nada no esgoto? Eu estou formando gente, aí você fala, mas a gente precisa começar. Não é que a gente precisa começar. Olha só, quantas e quantas vezes nós já falamos do eventual acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. Foram 22 anos. 22 anos já poderia ter tido um cara agora formado que não estava no esgoto e que tinha feito uma boa educação fundamental, já estava numa boa faculdade, estava pronto para competir com a União Europeia. Ficamos do mesmo jeito em 22 anos e ainda estamos discutindo como eu vou me proteger. Agora, como eu vou me preparar, ninguém quer discutir. Quer mais pegar um pouquinho do BNDES numa nova TJLP. Então o que a gente faz? Vai brigar? De jeito nenhum. A gente vai botar preço. Dumas, papo maravilhoso. Infelizmente o tempo vai chegando na reta final. Você falou um pouquinho ali do seu pai, falou dos seus cabelos brancos. Se algum, né? O que sobrou. Conhecemos o Dumas professor, conhecemos o mestre em economia, CFA e agora corredor, né? Mas não sei se pensa ali numa maratona ou não. Sempre pergunto, né? A pergunta minha final é quem é Roberto Dumas? Eu já emendo quem é Roberto Dumas e o que de fato te motiva a ter tantos desafios. Não é para qualquer um ser CFA, não é qualquer um entrar numa sala de aula e falar exatamente para essa geração mais nova tudo que a gente tem conversado aqui e realmente trabalhou muitos anos em banco e hoje ainda se desafiando ali. Vejo muitos posts seus, acho demais, aplaudo, acho sensacional. Obrigado. Você entrar nessa agora de começar a correr e levantar 10 quilômetros só, não é maratona, pelo amor de Deus. Mas tá se preparando para lá. Vai aos trancos e barrancos. Para quem é CFA, aqui que seria uma maratona, né, Dumas? Opa, 42, não dá. Tô velho. Quem é Roberto Dumas? Veja, eu diria o seguinte... Claro que não dá para dizer quem é. Com 57 anos você já foi várias pessoas. Agora, ou pelo menos nos últimos 10 anos, eu estou me tornando cada vez mais idealista. Por quê? Porque eu sou professor. Sou professor desde 1995. E eu lembro uma vez que eu estava num banco, não importa o banco,
gostava de trabalhar, porque era onde você ganhava dinheiro, né? Trabalhei em empresa e tal. E aí o RH chegou para mim e falou, olha, você está performando mais ou menos. Mas eu falei, tá bom, mas eu sabia que eu não estava dedicando 100% de mim mesmo. Agora, quando você pega uma avaliação de aluno, pelo amor de Deus, não precisa me avaliar bem quem está me ouvindo ser meu aluno. Você pega uma avaliação de uma classe de 50, um que fala mal, aquilo estraga meu dia. Por quê? Eu sei que eu estou dando 200%. Talvez quem esteja me ouvindo, ou meu aluno, fala, imagina, não passa de 10%. Mas para mim, eu estou me dedicando 200%. Eu estou lendo, estou me preparando, eu gosto de desfilar na sala de aula, falar, quero discutir, quero falar, sou idealista, quero passar minha experiência de vida e passar minha experiência pessoal. Isso é muito gratificante. Então, o que me faz acordar, ler, etc., claro, a família, etc. Estou falando, vamos compartimentalizar. Mas o que me faz é esse idealismo que eu tenho de ensinar. Ou tentar discutir, porque eu uso muito a dialética. Eu falo, ensinar não é chegar e falar. Falar o que é curva de juros? Não sei. Tenta, vamos falar junto. O que você acha? Quem cobra? Ou seja, o cara sai cansado, mas ele falou, olha, tua aula cansa, mas você não deixa eu dormir 1 minuto. Mas é bom, é assim que é bom. É respondendo e fazendo. Então eu acho que eu estou, cara, quando ficando mais velho, um pouquinho mais idealista. De tentar passar, não é a arrogância do título, mas é a experiência do cabelo branco. Ah, o plano real não foi isso. Foi sim, eu vivi. Plano cruzado não foi isso. Foi sim, eu vivi. A crise de 73, que eu vou parar por aí também, não foi isso. Foi sim, eu vivi. Eu vivi, eu lembro. Carvalho Pinto, eu lembro de tudo isso. Então, a gente lembra, mas o problema da direita não foi isso. Foi isso, eu vivi na família. Então, a gente passa essas coisas. E junto com a academia te ajuda também. E é isso que me deixa particularmente feliz, principalmente vindo aqui podendo passar um pouquinho desse meu conhecimento. E não dizer conhecimento, né? Vivência, porque aí te ajuda a falar com mais propriedade. Dumas, não fui sua aluna na sala de aula, mas sou sua grande aluna, aprendo muito com você. Que isso. E só tenho a agradecer todo, né, o seu tempo, o seu conhecimento que você sempre contribui aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Sempre um prazer. Me convide sempre. Obrigado, o prazer é sempre nosso. Conversamos então com Roberto Dumas. O Mercado and Beyond desta semana fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.